Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então, você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. O que você tem que fazer pra poder aqui ajudar a Gol TV, meus amigos? Olha só, primeira coisa, deixar o like, se inscrever, né, ver se está inscrito, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo nosso, compartilhar com seus amigos, dar uma hypada, comenta no início do vídeo. Por que, Jonas, que eu tenho que comentar, cara? Porque todos os nossos vídeos agora, a gente está lendo os comentários no vídeo anterior. Então, os comentários que estarão nesse vídeo aqui serão lidos no próximo vídeo, que vai ser amanhã de manhã, e assim sucessivamente, tá? Então, por isso que eu peço pra você deixar o like aqui no canal, se inscrever, pra você ajudar pra caramba a gente. O goleiro Jean tá livre no mercado, cara. 30 anos, já teve passagem pelo tricolor baiano, a gente vai falar sobre ele. Será que existe oportunidade? Será que esse pedido de rescisão antecipada do Jean passa muito pelo tricolor baiano, que agora tá precisando de um goleiro? O Bahia tem interesse no zagueiro Adrielson e outro zagueiro tá ficando livre no mercado, saindo do Atlético Mineiro, jogador de Copa do Mundo, tá ficando livre no mercado. Isso e muito mais aqui nesse vídeo, deixa o like, inscreva-se. Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, primeiramente vamos ler a galera que tá com a gente, abraçar aqui o Soares Júnior, abraço pra você, Soares. A Gilana Maia, beijo pra você, Gilana. A Gilana botou, tem que levar um padre, um pastor, um líder espírita, um pai de santo pra benzer o Bahia. Que fase, né? Senhor, abençoa meu Bahia e livra de toda energia ruim. Cara, é mais ou menos isso que tá acontecendo aí com o Bahia, cara. Se não for energia ruim, eu sinceramente, ô Gilana, eu também não sei o que é, tá? A Jaira Araújo, eu acho muito maneiro, gosto muito porque grande parte da nossa audiência, vocês podem falar, mas como assim, Jonas? Mas é difícil isso, porque grande parte da nossa audiência são mulheres, cara. Mulheres que acompanham, gostam de futebol, acompanham o nosso trabalho. Então, se você é mulher e tá aqui assistindo esse vídeo, obrigado, muito obrigado, fico extremamente feliz. Eu fico extremamente feliz mesmo em saber que existem mulheres no Brasil inteiro que acompanham o nosso trabalho e, consequentemente, amam o futebol, tá? Entendem de futebol, isso que é o mais importante também, tá bom? A Jaira Araújo, ela bota, Jonas, meu amigo, eu não sei também, né? O perfil tá Jaira, né? De repente ele tá no perfil da esposa, da namorada, né? Mas a Gilana ela tá com a foto aqui, tá bom? Jonas, meu amigo, esse goleiro não é fraco, não dá pro senhor jogador de várzea, só Rogério Ceni pra colocar no gol, misericórdia. Ele não é ruim pra ser ruim, ele tem que melhorar muito, é péssimo. O João Paulo já era, acabou. Falando aqui sobre o João Paulo, né? O Givaldo Batista, alô Givaldo, ele bota, dá chance pro Jampa, goleiro da base. Cara, eu daria chance pro Jampa, tá? Jogador de seleção de base, eu já começaria a preparar o Jampa para ter oportunidades, tá? O Jonas Medeiros, meu parceiro, botou aqui, meu xará, se João Paulo, Tatu Pereba for goleiro, vai tomar 30 gols do Botafogo. Tatu Pereba, cara, Tatu Peba, né? Acho que é Tatu Peba aqui que ele botou. O nosso amigo Isaías Barros, abraço para você, Elias Rocha. Mas quem aqui? O Reinaldo Gomes. Com o Rogério Ceni no Bahia não tem reza, sal grosso e nem macumba que dê jeito. E o Givaldo, ele continua falando aqui o seguinte, ó. Se o João Paulo for no gol contra o Botafogo, prepara a sacola. Esse cara é manipulador. Aí não, né, cara? Aí também não, né? Calma. Ele tá numa fase ruim que não passa nunca, né? Eu acho que a grande questão dele é uma questão técnica, né? E falar em goleiro, meus amigos, o Jean pediu rescisão com a América de Cali, tá? O goleiro Jean, que tem apenas 30 anos, não permanecerá no América de Cali. Ele tem mais 6 meses aí de contrato, mas vai rescindir o vínculo e ficar livre no mercado. Eu vou trazer aqui o histórico aí do Jean. O Jean tem apenas 30 anos. Que loucura, tá? Que loucura. Ele tem contrato com a América de Cali até 31 de dezembro de 2026, mas pediu agora rescisão para poder ficar livre no mercado, tá? Inclusive ele tem 7 jogos na Copa Sul-Americana, sofreu 6 gols e passou apenas 2 jogos sem fazer gols, tá? Lá na Liga de Maior, né, tem 2 jogos e 5 gols, tomou gol, hein, Jean, lá, hein? Jogando lá também no Apertura, na Liga de Maior, foram 11 jogos e também 11 gols sofridos e apenas 4 jogos sem sofrer gols. Aí você vai me perguntar, Jonas, você levaria, né, contrataria o Jean? Seria uma boa pro tricolor baiano? E aí eu te pergunto, pelos números aqui tá uma merda, né? Só que eu sempre achei ele um bom goleiro e é um jovem goleiro ainda de 30 anos. Teve os seus problemas particulares, todo mundo sabe que não convém a gente trazer aqui. Mas eu acho que eu levaria ou traria o Jean pro Bahia, não porque ele é um fenômeno, porque ele é melhor do que qualquer goleiro que tá ali.
Se é pra ficar com o João Paulo, se é pra tentar o Marcos Felipe, que ele já tentou, que não deu certo, né? O Léo Vieira não volta mais, de repente nem fica mais no Bahia, porque o contrato dele termina no final do ano, né? Pô, apesar que o Ronaldo ele tá voltando, mas como é que o Ronaldo vai voltar aí depois dessa contusão? Sabe, meus amigos? E ele vem de graça, viria de graça. Então, já que o Bahia é um time que não gosta de gastar muito dinheiro, eu tentaria a sorte, vamos dizer assim. Uma coisa a gente não pode negar, ele é um goleiro que sabe jogar com os pés, né? E joga muito bem com os pés. Mas pra mim, goleiro bom mesmo tem que ser avaliado pelo que ele faz dentro da área, né? Não com os pés. Se ele fosse um excelente com os pés, ele seria atacante. Ele não seria o goleiro, essa é a pura realidade, tá? Mas eu quero saber de você, o que você acha? O Jean, muitos torcedores do Bahia chamam de Jeanzinho, seria uma boa para nesse momento conturbado que o Bahia está no gol, 30 anos apenas. Ele seria, dentre os goleiros que estão sendo aí disponíveis, né, como o Léo Vieira, o Ronaldo e também o próprio o Marcos Felipe, né? Ele seria o mais novo, né? Seria o mais novo, né? Enfim. Apesar que o Ronaldo também, eu acho que tem 29 anos, né? Deixa eu ver aqui. Ronaldo, Bahia, eu acho que o Ronaldo tem 29 anos. 29 anos. Então o Jean não seria o mais novo. Seria o Ronaldo que tem 29 anos. Eu acho que seria uma boa dupla de goleiros ali, o Jean e o Ronaldo no tricolor baiano. Eu acho que o Jean é mais goleiro que o Ronaldo, tá? Foi mais testado em clubes mais competitivos, né? Enfim, eu pagaria para ver, né? E na verdade não vai nem pagar, porque ele chegaria de forma gratuita, tá bom? Só para você ter uma ideia aqui, no histórico dele, não jogou em muitos clubes, né? Ele iniciou a carreira aí no Bahia, foi no Bahia em 2018, né? Exatamente. 17 e 18 passou pelo Bahia, São Paulo, foi emprestado ao Atlético Goianiense, Cerro Porteño, onde ficou bastante tempo. Depois ele ficou aí sem clube e depois ele foi para o América de Cali, onde ele está lá desde a temporada 25-26, tá bom? Deixa nos comentários aí. Seria uma boa para o Bahia, nesse momento conturbado aí de goleiro, tentar o Jean que chegaria de graça? Falar em de graça, já que o Bahia não gosta de gastar grana bufunfa, né? Júnior Alonso anunciou que está de saída da equipe do Atlético Mineiro. Ele vai jogar a Copa do Mundo e o Bahia já teve interesse no Júnior Alonso. A gente nós já tínhamos anunciado isso aqui. Antes dele sair do futebol russo e voltar para o Atlético Mineiro, ele foi procurado e teve negociações em andamento com o Júnior Alonso, tá? Que agora vai ficar livre no mercado. 33 anos, zagueiro paraguaio que vai jogar aí a próxima Copa do Mundo, está convocado para poder jogar a próxima Copa do Mundo. O Júnior Alonso, né? Júnior Rosmar Inácio Alonso, nasceu em Mujica, lá no Paraguai, tem 33 anos, 1,85 m, defensor. Ele joga tanto pela direita quanto ali pela esquerda, tem contrato até 31/12/2026, mas entrou em comum acordo aí com o Atlético Mineiro de que após a Copa do Mundo ele vai rescindir também o seu contrato e vai buscar novos ares para a carreira dele e vai ficar livre no mercado, tá? Eu acho que se ele pediu, vamos dizer assim, essa rescisão de imediata agora, ele já deve ter algum clube interessado. Tá? Ele já deve ter algum clube interessado, mas eu acho ele um bom zagueiro. Uma coisa que eu falo constantemente é que falta no Bahia um zagueiro, sabe? Um cara experiente para coordenar a zaga, para cobrar a zaga, para orientar a zaga. É todo mundo muito na mesma prateleira, né? É o David Duarte, é o Ramos Mingo, todo mundo muito assustado e sem história no futebol, não tem uma voz ativa para coordenar a zaga, um jogador experiente para coordenar, nem no gol, nem na zaga, nem nas laterais. Eu acho que falta esse tipo de jogador, né, para de alguma forma se impor ali perante o elenco. E outro jogador, e esse sim tem interesse aí do Bahia, alguns portais aí trouxeram essa informação, portais de fora da Bahia, tá? Trouxeram essa informação exclusiva de que o Bahia tem interesse em contratar o Adrielson, jogador que foi campeão da Libertadores da América pela equipe do Botafogo. Eu, particularmente, eu não vejo nada demais no Adrielson. Não vejo nada demais. O Adrielson, inclusive, foi convocado algumas vezes, algumas poucas vezes para a seleção brasileira. Aliás, foi? Não, aqui tá marcando que não foi. Não foi. Não teve convocação pela seleção. Teve pela seleção sub-23. O Adrielson ele apareceu muito por conta da temporada que ele fez no Botafogo, onde todo mundo no Botafogo jogou muito bem, inclusive o Botafogo foi campeão brasileiro da Libertadores, tá? Mas depois dali, igual o Júnior Santos, apareceu no Botafogo, saiu do Botafogo, parou de jogar. Existem jogadores que só jogam dentro daquele contexto, dentro daquele clube. Saiu, foi para outro time, não consegue mais performar, tá? Mas é um jogador experiente, tá? Antes da passagem dele pelo Botafogo, ele já tinha jogado no Sport Recife, no Sub-20 do Palmeiras, jogou nos Emirados Árabes, até que ele chegou lá no Botafogo, ele veio oriundo do Sport pro Botafogo, e aí teve aquele ano mágico e tudo mais, ele foi pro Lyon, que também tinha uma parceria com o próprio John Textor, né? Do Lyon ele foi pro Anderlecht, emprestado,
E do Lyon foi pro Al-Ahly, né? Al-Ahly, acho que é assim que se pronuncia, lá dos Emirados Árabes, aonde ele está até hoje. Vendo o valor aqui do Adrielson, não é um jogador caro, cara. Segundo o Transfermarkt, está 3 milhões de euros. Um jogador aí de 28 anos, um zagueiro de 28 anos. Um zagueiro que jogou muito bem com a camisa do Botafogo, mas depois não conseguiu ter mais aquele protagonismo, mas chegaria com uma certa experiência. Não é um jogador tão experiente quanto o Júnior Alonso, né? Que inclusive vai jogar mais uma Copa do Mundo, mas seria um jogador experiente por ter conquistado alguns títulos, por ter jogado fora do país. É um jogador relativamente baixo para um zagueiro, sempre disse isso, ele tem 1,82 m. Muitos falam que ele é muito bom na jogada aérea, eu não considero, eu acho que ele tem uma boa saída de bola, mas ele não tem uma altitude relevante para jogadas aéreas. Eu acho que ele peca muito nas jogadas aéreas, essa é a minha visão do Adrielson, tá? Mas dentre os 3 nomes que eu trouxe aqui, Jean, Júnior Alonso, segundo algumas informações vindas de fora do país, é de que o Bahia, não só o Bahia como o São Paulo, tem interesse em contratar o zagueiro Adrielson. Beleza? Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se que é importante demais pra gente. É muito importante para o nosso crescimento, tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. E amanhã, lembrando, tá? Tem super pós-jogo do tricolor baiano, Botafogo e Bahia, Bahia e Botafogo. Se não vencer agora o Botafogo, esquece. Se não vencer, esquece. O Bahia tem uma grande oportunidade de parar para essa data FIFA, essa Copa do Mundo, mais próximo do líder do que do último colocado, né? Vendo mais próximo ali um G4 do que colado numa zona de rebaixamento, beleza? Deixa seu like, inscreva-se, mas antes deixa eu abraçar a galera que comentou aqui no nosso último vídeo, ó. O Vilmário, abraço pra você, ele botou: Léo Vieira é um goleiro limitadíssimo, tem que mandar embora, tomou muito gol besta, péssimo goleiro. O Isaías Barros, ele bota aqui, ó: é uma nojeira, centro do Bahia, umas mentiras escancaradas. Só se vê aqui no Bahia, no ano passado, o João Paulo, sem entrar em campo, foi contundido. Eu fui um dos poucos que falei aqui, tá, irmão? Olha só, o Bahia tá contratando um goleiro que já chega machucado. E aí tentou, não se recuperou, aí o Bahia teve que anunciar. Então, assim, ele nem estreou, ele já tava no departamento médico. Será que ninguém achou estranha a forma que o Santos liberou o jogador? Eu achei estranhíssimo, né? Deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente. É importante demais pro nosso crescimento. Sou Jonas Stelman, um forte abraço, uma boa noite e saudações, tamo junto. Valeu!